A paz do Senhor Jesus, está chegando no ar mais um programa devocional diário, Momento com Deus. Esse programa devocional diário é apresentado todos os dias para que possamos ter um particular com Deus através da meditação na sua palavra e oração. O devocional é um tempo que tiramos para termos mais intimidade com Deus, um relacionamento com Deus através da palavra, através da oração. É quando tiramos um tempo para nos achegarmos a Deus, para termos um particular com o Senhor. É quando deixamos tudo para nos colocarmos na presença de Deus, para meditarmos na sua palavra e orarmos. É só nós e o Senhor. É um tempo para um particular com Deus. Isso significa o devocional. E esse devocional, ele tem que ser diário. Diariamente temos que ter o nosso particular com o Senhor. A meditação de hoje da palavra de Deus é sobre Cádiz Barneia. A meditação na palavra, o título da nossa meditação é Cádiz Barneia, que está no livro de Números, capítulo 13 de Números. Também podemos ler acerca do mesmo assunto que prossegue em Números 14 também. Mas primeiro vamos ler Números, capítulo 13, versículo 23, para que todos possam entender o significado de Cádiz Barneia. No capítulo 13 de Números, Moisés, ele prepara as 12 tribos de Israel para uma grande jornada de 40 dias em Cádiz Barneia. Ele prepara as 12 tribos de Israel para uma missão. Ele confia às 12 tribos uma missão. Ele escolhe representantes das 12 tribos de Israel e envia esses representantes para realizar uma grande missão, observando a terra para onde o povo do Senhor irá conquistar, a terra que o Senhor prometeu fazer o seu povo conquistar, a terra que o povo de Deus iria tomar como herança. Era uma herança da parte de Deus. Deus faria o seu povo herdar a terra. A terra que o Senhor havia prometido era terra chamada terra que emana leite e mel. Uma terra próspera, frutífera, na qual o seu povo iria habitar. Mas a palavra do Senhor fala que a jornada de 40 dias em Cádiz Barneia, Deus escolheu 12 Moisés, através da orientação de Deus, escolheu 12 espias para realizar a missão de observar a terra, para saber como era o povo que habitava na terra, que o Senhor daria ao povo de Israel, aos filhos de Israel, como herança. Se era um povo forte ou fraco, se eram muitos, se era um grande exército, um exército poderoso, e como era a terra, se era boa, uma terra frutífera, e também de que maneira o povo ali habitava, se era em arraiais,
ou em fortalezas. E Moisés enviou o povo, enviou os 12 espias, separou 12 homens das tribos de Israel e confiou a eles essa missão. Teriam que observar a terra e levar para ele, depois de observar a terra, teria que passar para ele como um relatório de como era a terra que o Senhor havia prometido lhes dar como herança. E partiram aqueles 12 homens separados, escolhidos das 12 tribos de Israel. E eles observaram a terra que o Senhor havia prometido. E depois, quando retornaram, quando eles voltaram para o meio da congregação, quando eles retornaram, eles começaram a narrar, a passar para Moisés e ao povo, a transmitir a eles sobre como era a terra que eles haviam observado, que eles haviam analisado e feito um relatório acerca da terra que era promessa de Deus fazer o seu povo conquistar. E quando começaram a relatar, aqueles 12 homens voltaram, eles eram príncipes das tribos de Israel. E Moisés havia escolhido os escolhidos como excelentes. E eles obedeceram a Moisés, indo para o lugar que Moisés havia lhes enviado. Eles, a palavra do Senhor diz que observaram a terra, observaram que era uma terra fértil, haviam uvas, romãs, figos, e levaram com eles cachos de figos para mostrar a Moisés e ao povo como eram os frutos produzidos naquela terra. Levaram cachos que eram tão grandes que tinham que ser carregados por 2 homens. Cada cacho de uva era tão grande que era necessário 2 homens para carregá-lo. Em Números capítulo 13, versículo 23, fala acerca disso, que eles levaram os frutos da terra para mostrar a Moisés e à congregação. E os cachos de uvas eram tão grandes que eram necessários 2 homens para carregá-los. E eles observaram que a terra era mesmo terra que mana leite e mel. Era verdade o que havia sido falado acerca daquela terra, daquele lugar. Mas quando chegaram diante de Moisés e do povo, de toda a congregação, eles mostraram os frutos e eles puderam observar que realmente era uma terra fértil. E também eles falaram, é uma terra que mana leite e mel, como foi dita. E diante da congregação, começaram a relatar, passar para Moisés e ao povo o relatório daquela cidade, do lugar que haviam analisado. E diante do povo, ali estavam os 12 espias para relatar ao povo sobre o lugar. E 10 daqueles 12 espias começaram a dizer que não teriam como conquistar aquela terra. Começaram a falar diante do povo com Moisés que seria impossível conquistarem
a promessa. Seria impossível entrarem naquela terra, vencer o povo daquela terra. E começaram a dizer a eles: a terra é cheia de gigantes, homens muito poderosos. As cidades são totalmente fortificadas. Não temos como entrar na terra, não temos jamais como vencer aqueles homens, vencer aqueles gigantes. Era esse o relato dos 10 espias, mas haviam sido enviados 12, porque das 12 tribos de Israel foram escolhidos homens de cada uma das tribos de Israel. 12 espias foram enviados, mas dos 12 espias, 10 começaram a falar: tem inimigos em todas as direções, não conseguiremos jamais vencê-los, não iremos conseguir conquistar a terra, não iremos conseguir. Se formos, era o relato deles, se formos seremos totalmente destruídos, não iremos conseguir conquistar aquele lugar. E começaram a falar para o povo que não adiantavam irem, que seriam derrotados, porque ali haviam gigantes naquele lugar. Começaram a dizer que o exército era poderoso e a cidade cercada por potentes muralhas. E eles, com suas palavras, ao invés de passarem ao povo palavras que os animassem, que os encorajassem a crer, a confiar que o Senhor lhes daria a vitória de conquistarem a terra, a cidade que o Senhor havia prometido, era herança de Deus para o seu povo. Deus havia prometido que o seu povo iria conquistar aquele lugar. Mas os 10 espias desencorajaram o povo com suas palavras, palavras que desanimaram o povo, palavras que os deixaram abatidos. E ouvindo aquelas palavras, muitos começaram a murmurar, começaram a falar contra Moisés, porque eles haviam saído do Egito para estar naquele lugar e depois para serem destruídos e não conquistarem a terra que o Senhor havia prometido, uma terra que havia nela gigantes. Começaram a reclamar, a murmurar, mas dos 12 espias, eram 12 espias, os 10 estavam desencorajando o povo, estavam levando o povo a murmurar, mas haviam 2 ali, um era Josué e o outro Calebe. Aqueles 2 tinham um espírito excelente, era o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor estava sobre eles e eles tinham coragem. Eles não se sentiram intimidados pelos gigantes da cidade. Eles também haviam sido enviados. Eles faziam parte daquela comitiva, daqueles que foram enviados para espiar, observar a terra. E eles tinham um relato diferente. Enquanto os 10 espias desencorajavam o povo com suas palavras, falavam só palavras que estavam desanimando o povo. Josué e Calebe começaram a falar palavras que eram palavras de ânimo. Calebe, ele disse: nós podemos sim ir e vencer os gigantes. Há gigantes, mas o Senhor nos prometeu vitória. Calebe começou a falar com o povo: não desanime, mas vamos conquistar a terra. Vamos, porque é promessa de Deus dar aquele lugar como herança para nós. Calebe, ele viu os gigantes, mas
ele estava olhando para aquele que tem todo o poder e que está acima dos gigantes, que está acima de todos os obstáculos. Caleb estava com seus olhos fixos no Senhor. Era Deus quem havia prometido vitória. Por que ficar olhando para os gigantes, olhando para as muralhas, as fortalezas? Porque aquela cidade era uma grande fortaleza, era cercada por muralhas, mas Caleb não estava olhando para as muralhas, ele não estava olhando para os gigantes, e Josué também não. Os dois estavam crendo, confiando. Nós podemos sim conquistar a terra, nós iremos conquistar, porque é promessa de Deus. Há gigantes, mas diante do nosso Deus não são nada. Há muralhas cercando a cidade, mas não é nada diante de Deus. E eles estavam dizendo: o Senhor é conosco, não temais. Estavam dizendo ao povo para que o povo tivesse ânimo, mas todo o povo deixou se contaminar pelo relato daqueles 10 espias, relatos de derrota, porque eles começaram a falar para eles que eles não poderiam entrar naquele lugar, porque seriam destruídos. Eles passaram para o povo, o relato que passaram foi para que eles desanimassem, desistissem, deixassem de crer que o Senhor, que havia lhes prometido vitória, lhe daria vitória. O povo começou a sentir medo e começaram a chorar, a lamentar, começaram a murmuraram contra Deus. Eles murmuraram contra o Senhor. Mas Caleb e Josué, eles passaram para o povo palavras para que tivessem coragem, para que tivessem ânimo, porque eles estavam crendo que o Senhor lhes daria vitória. E quando o povo começou a murmurar diante das palavras dos 10 espias, diante de um relato pessimista daqueles 10 espias, relato de fracasso, relato que deixou o povo abatido, desanimado, que fez o povo ficar temendo os gigantes, as muralhas, tudo que havia na cidade, ao invés de crer, de confiar no Senhor. E Josué e Caleb, eles tinham uma visão das coisas de Deus, eles tinham uma visão espiritual. Eles não estavam olhando para os gigantes nem para as muralhas, mas estavam olhando para aquele que tem todo o poder. E a lição passada por Caleb, a lição que Caleb nos passa nessa mensagem. Caleb, ele foi fiel, perseverante, ele e o servo do Senhor Josué. Josué já era escolhido por Deus para liderar o povo, para conduzi-los à terra. Mas Caleb, ele tinha uma grande fé e confiança no Senhor. Ele não estava vendo a vitória ainda, mas ele estava crendo, porque ele estava olhando pelos olhos da fé, através da fé. Caleb, ele tinha no coração a certeza: nós vamos conquistar a terra, vamos vencer os inimigos, todos os gigantes iremos vencer no nome do Senhor, e as muralhas serão jogadas por terra. E Caleb estava crendo, diante de Deus não existe barreira, não existe muralhas, o impossível diante de Deus não existe. E Caleb estava com essa fé. Caleb também tinha uma promessa da parte de Deus e ele tinha a certeza que ele iria tomar posse da bênção que Deus havia reservado para ele. Ele iria tomar posse. Ele não sabia quando, mas ele tinha certeza.
iremos conquistar a terra e também irei tomar posse da vitória. Quando o Senhor fez a promessa para Calebe, a palavra de Deus diz que quando Deus prometeu a Calebe, até que se cumprisse, a palavra de Deus diz que foram 45 anos de espera. Calebe esperou todo o tempo confiando no Senhor, olhando sempre através da fé, pelos olhos da fé, contemplando a vitória. O Senhor disse a Moisés para que falasse com o povo. Aqueles que estavam ali murmurando, o Senhor disse a eles que eles iriam rodar pelo deserto, os anos iriam se passar e por 40 anos ficariam ali rodando pelo deserto sem chegar a lugar algum, até que todos fossem destruídos, e só entraria na terra prometida, no lugar que o Senhor havia prometido fazer o seu povo herdar. A descendência, seriam os descendentes, os mais jovens que estavam ali entrariam, mas os outros que haviam murmurado, eles iriam rodar pelo deserto até se acabarem, até morrerem. Deus faria com que eles ficassem no deserto até morrerem, e só os descendentes herdariam a terra, e dos mais velhos, da descendência passada, os únicos que junto com os descendentes iriam herdar a terra, somente seria Calebe e Josué. Glórias a Deus. Os anteriores, aqueles mais velhos que haviam recebido a promessa de Deus, haviam saído do Egito, Deus lhes deu grande vitória de atravessarem o caminho que Deus abriu para que passassem a pés enxutos o caminho no meio do mar. Eles atravessaram, viram as maravilhas de Deus. Deus proveu o maná. Deus enviou o sustento do seu povo. Eles viram as maravilhas, mas ali eles murmuraram. E por causa da murmuração, eles perderam a chance de poder entrar na terra, de tomar posse do lugar que o Senhor havia prometido lhes dar por herança. E o Senhor disse a eles que eles não entrariam na terra prometida, e somente os descendentes e daqueles mais velhos, daqueles da geração passada, somente entrariam Calebe e Josué, que foram fiéis, tementes ao Senhor, que não murmuraram, mas creram que o Senhor cumpriria com a promessa que havia feito ao seu povo. Anos se passaram, mas Calebe e Josué permaneceram com a mesma fé, a mesma confiança no Senhor. E diz a palavra de Deus acerca da lição de Calebe, que Calebe nos passa. Os anos se passaram, eles ficaram ali no deserto até que a geração passada morresse. Se acabaram todos da geração passada. Da geração passada apenas restava Josué e Calebe. Os demais eram os descendentes. E a palavra do Senhor diz que Calebe, os anos se passaram, foram 45 anos de espera, até que tomou posse da vitória, da promessa da parte de Deus. Calebe não tomou posse antes, quando ele creu que Deus os faria conquistar a terra. Ainda não era o tempo de tomar posse da vitória, mas o Senhor, Ele nos prova, Ele nos faz, aleluia, esperarmos
aguardarmos o tempo, a hora certa. Mas Caleb, ele disse, nós iremos conquistar a terra, os gigantes que lá estão, as muralhas que estão cercando a cidade. Nada disso poderá nos impedir, porque o Senhor nos prometeu vitória. E foram 45 anos que Caleb teve que esperar. Mas no coração de Caleb estava a mesma fé. Caleb tinha a mesma confiança. Caleb tinha a mesma certeza que Deus lhes daria vitória. E a palavra do Senhor diz que 40 anos tinha Caleb quando Moisés o enviou a Cádiz Barneia, quando ele foi cumprir a missão que Moisés lhe deu. Moisés deu a missão a 12 homens das 12 tribos de Israel. Um homem de cada tribo de Israel foi enviado para cumprir a missão. E um deles era Caleb. E Caleb permaneceu crendo. E o Senhor o conservou com vida. E quando Caleb, na idade de 85 anos, ele estava na presença de Deus, e Deus cumpriu o que havia lhe prometido. Ele tinha 40 anos quando foi enviado a Cádiz Barneia, e foram 45 anos de espera, mas Deus cumpriu com a sua promessa. A vitória foi grande para Caleb, que creu, para Josué também, que estava liderando o povo quando eles atravessaram o Jordão, quando eles tomaram posse do lugar que o Senhor havia lhes prometido. Na terra havia gigantes, as cidades eram fortificadas, cercadas por potentes muralhas, mas Deus estava com eles. Deus estava à frente do seu povo. Deus havia prometido vitória, que eles teriam vitória sobre os inimigos, que eles iriam conquistar a terra. Era a herança de Deus para eles. E a palavra de Deus diz, aleluia, quando falamos sobre Caleb, ele diz que ele estava sentindo mais fortalecido após os 45 anos do que ele estava quando foi enviado a Cádiz Barneia. O Senhor renovou suas forças, o Senhor lhe deu graça, e Caleb permaneceu crendo na presença de Deus fiel e crendo que Deus iria cumprir com a promessa. Cádiz Barneia era-se uma terra de gigantes, de cidades fortificadas, uma terra que emana leite e mel, que Deus havia prometido dar ao seu povo, mas eles teriam que ter fé para vencer os gigantes, teriam que ter fé para que não desanimassem diante das muralhas que cercavam a cidade, e crer que Deus cumpriria com a promessa. Deus tinha feito a promessa de Deus era fazê-los herdar a terra, era promessa de Deus fazê-los conquistar a terra. Havia um exército poderoso, armado, mas Deus estava com seu povo. As muralhas estavam cercando a cidade, mas Deus estava com seu povo. Havia gigantes ali, mas aquele que estava com o povo é maior do que todos os gigantes que haviam naquele lugar. E aquele que está conosco é maior do que todos os gigantes. Esses gigantes, esses impedimentos, barreira, muralhas no nosso caminho, não é nada diante do nosso Deus. A palavra de Deus diz que Caleb e Josué permaneceram crendo nas promessas
de Deus, crendo que o Senhor cumpriria com suas promessas. Eles passaram por grandes provações. Não foi fácil para eles também, mas a diferença foi que eles creram, confiaram no Deus que tem todo o poder e que nos concede vitória. Em Cádiz Barneia, naquele lugar em que eles foram espiar a terra, e Josué e Caleb entraram lá crendo que Deus lhes daria vitória. Quando foram para Cádiz Barneia, no deserto de Parã, Moisés enviou aqueles 12 espias. Os enviou para que eles depois lhe relatassem como era a terra e o que havia naquele lugar. Podemos entender através dessa mensagem que Deus, ele estava provando o seu povo, mas a promessa de Deus era dar vitória ao seu povo. A promessa de Deus era fazer o seu povo vencer gigantes, vencer todos os obstáculos. E Deus também, a promessa de Deus é te fazer vencer os gigantes. A promessa de Deus é te fazer vencer todos os obstáculos. A promessa de Deus é jogar por terra as muralhas que estão em seu caminho. Deus promete bênção. Ele promete vitória. O que ele prometeu, ele concederá. Não fique olhando para os gigantes. Não fique preocupado por causa das muralhas que estão à sua frente. Essas muralhas não são nada diante do poder de Deus. O Senhor jogará por terra as muralhas e te fará tomar posse da bênção, tomar posse da vitória. Vamos agora buscar ao Senhor através da oração. Pedir ao nosso Deus que nos faça conquistar a nossa herança, tudo que Ele tem nos prometido, e crermos que o Senhor nos fará conquistar a nossa herança. Pode ter gigante e muralhas, mas quem está à nossa frente nos dará vitória. Quem está conosco é o grande Deus Jeová. Vamos falar com Ele através da oração. Senhor meu Deus e eterno Pai celestial, suplico a Deus pedindo agora perdão por todos os meus erros e falhas, perdão pelos erros e falhas dessa pessoa que agora está acompanhando essa live, buscando ao Senhor, junto comigo, ó Deus, nesta hora de oração. No teu sangue, Senhor Jesus, há poder. Joga por terra todo impedimento. Tira, grande Deus, todos os obstáculos. Repreendo, ó Deus, pelo sangue poderoso de Cristo. Ó Deus, repreenda a fúria do diabo. Meu Deus, peleja por nós, nos dando vitória. Meu Deus, joga por terra todo impedimento. Tira todos os gigantes dos nossos caminhos. As muralhas, ó Deus, joga por terra, oricanta labaia. Ó Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica, a nossa oração. Ó Deus, clamo agora pelo sangue do Cordeiro, pedindo, Deus, a bênção, pedindo a vitória, pedindo que o Senhor peleje por nós. Ó Deus, vai tirando todos os obstáculos, barreiras, jogando por terra muralhas. Ó Deus, nos faça tomarmos posse da bênção, nos faça conquistarmos a vitória pelo sangue de Jesus. O Senhor tem prometido, ó Deus, conquistas em nossas vidas, que nos fará conquistar, meu Deus, a vitória, conquistar a bênção. Meu Deus, no nome de Jesus, entrega a vitória, entrega a bênção em nossas mãos. Sim, ó Deus, no nome de Jesus, vença, meu Deus, por nós
todos os gigantes, joga por terra as muralhas, oricanta labasteia. Ó Deus, nós cremos no teu poder, que diante de ti essas muralhas, esses impedimentos, esses obstáculos não são nada. Ó Deus, que é fogo, que é poder, e canta as nébias. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Ensina-nos a termos, ó Deus, a fé, que nos faça alcançarmos vitória. Ensina-nos a termos a fé, que nos faça conquistar a bênção. Ó Deus, ensina-nos a termos fé, para vencermos a barreira, a todas as barreiras. Ensina-nos a termos fé para transportarmos barreira, porque para aquele que confia no Senhor não existe barreira, não existe impedimento, ó Deus, para aquele que confia em ti. Oriande clama labaxéria, ori me canta lamanai, orianda sube as nébia. Ó Deus santo, Deus de poder, e canta súbia. Não há barreira para aquele que deposita a confiança no Senhor. Para aquele que tem fé não existe barreira, não existe impedimento. Oriande come, nós confiamos em ti, ó Deus. Ori canta sube as nébias. Meu Deus, ouve o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração. Sim, ó Deus, no nome de Jesus, ouve a nossa oração. Ori canta sube, nos faz, ó Deus, conquistarmos a bênção, conquistarmos a vitória, tomarmos posse, ó Deus, da vitória, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que acompanharam essa live, alguns minutos do nosso devocional, devocional diário, Momento com Deus. Esse devocional vai ao ar todos os dias no horário das 20h30. Hoje, iniciei um pouco mais tarde, mas eu creio que o Senhor já está confirmando a vitória aí na sua vida. É muito importante tirarmos um tempo para termos um particular com Deus. O devocional é reservar um tempo diariamente para meditarmos na palavra de Deus e para buscarmos a Deus em oração. Quantas vezes você tem separado um tempo para ter um particular com Deus? Quantas vezes você tem tirado um tempo para fazer um devocional? Eu pergunto para você que está aí agora acompanhando essa live. Você tem tirado um tempo para se achegar a Deus em oração, para realizar um devocional, para ter um particular com Deus, meditando na sua palavra, ouvindo Deus falar com você através da palavra, através da meditação na palavra e também falando com Deus em oração? Será que você tem tirado um tempo para ter um devocional com Deus, para realizar um devocional diário, para ter um particular com o Senhor aí no seu lar, junto com a sua família, ou particular, individual também, mas é muito importante o devocional. E esse devocional é importante que seja diário, diariamente venhamos nos colocar na presença de Deus, que possamos diariamente nos achegarmos a Deus, por meio da palavra, da meditação na palavra de Deus e através da oração. Vocês que acompanharam esse devocional, que Deus vos abençoe, conceda graça para que todos os dias estejam acompanhando para juntos meditarmos na palavra de Deus e após a meditação buscarmos a face do Senhor através da oração. Convido vocês para se juntar a nós, para fazer parte do devocional diário que vai ao ar todos os dias, devocional diário, Momento com Deus, um momento de termos um particular com o Senhor, um momento de termos um devocional com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês,
Peço que compartilhem nos grupos aí do Facebook, compartilhem entre amigos, parentes, compartilhe, convide outros para se juntar a nós nesse devocional diário. E também convido vocês para a oração das madrugadas, todas as madrugadas, no horário das 3 horas, o grande clamor da madrugada. E cada semana é uma nova campanha também na madrugada. Além das campanhas que são realizadas todos os dias no horário das 18 horas e 3 vezes por semana nos dias de quarta, sexta e domingo no horário do meio-dia, todos os dias às 18 horas e também às 3 da madrugada, campanhas de oração e meditação na palavra. E o devocional diário é todos os dias às 20 horas e 30 minutos. Compartilhe para que outros possam acompanhar todas as lives desse canal dessa página Círculo de Oração Online. Peço também para vocês deixarem aí o seu like, vocês que estão acompanhando aí através também do YouTube, deixe o seu like. Se deseja receber oração, deixe nos comentários aí do YouTube seu pedido de oração, seu nome, o nome da sua família, a sua causa, o seu problema. Deixe aí o seu pedido e no nome do Senhor Jesus estarei orando em seu favor. E aí também nesta página, deixe aí nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração para apresentarmos a sua vida a Deus. Logo mais às 3 horas da madrugada, o grande clamor da madrugada e o penúltimo dia da poderosa campanha A Queda das Muralhas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau.